Você já se sentiu incomodado quando você diz alguma coisa e a pessoa entende tudo errado, entende tudo ao contrário? Aí você vai lá nos mínimos detalhes, tenta falar de novo, mas a pessoa não entende, ela começa a debater. Você já encontrou pessoas assim, principalmente nas coisas de Deus, com relação às coisas de Deus? Eu já encontrei, já tive grande dificuldade, porque eu queria incutir na mente daquela pessoa verdades da palavra. Aí ficava aquele debate para lá, causava um grande estresse, causava um grande mal-estar, né? Esses dias eu fiz, acho que foi hoje, fiz um vídeo falando sobre o que eu acho de igreja, né? Que eu falo que igreja não é quatro paredes. E aí eu fui discorrendo, mostrando nas escrituras que igreja somos cada um de nós que somos formados pedras vivas. Quando nós nos reunirmos, nós formamos a igreja. Cada um de nós. Não é aquele templo, vamos lá para a igreja. Não, a igreja é cada um de nós. Aí eu mostrei na palavra, aí alguém começou a mandar para mim alguma coisa, querendo provar que igreja é lá o templo, é isso, é aquilo. Mas por quê, né? Eu não dei resposta, nem vou dar resposta. Eu estou fazendo esse vídeo porque talvez você, se você for um servo de Deus, uma serva de Deus, você também já deve ter passado, ter gastado seu precioso tempo, jogando suas pérolas aos porcos, né? Como diz a palavra aqui. A palavra de Deus fala aqui em Mateus, para nós não jogarmos as nossas pérolas, aos porcos e nem darmos as coisas santas aos cães. E aí a gente fica, né, gastando precioso tempo. Capítulo 7 de Mateus, versículo 6. Não deis o que é santo aos cães. Isso aqui é a Bíblia chamando esse tipo de pessoa de cães, porque ele não aceita a verdade. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Está vendo? Então, uma vez você fica gastando seu precioso tempo, a palavra de Deus, fica insistindo. Não faça isso. E eu fazia muito isso, até que eu encontrei esse texto maravilhoso que iluminou meu coração, minha mente, e acabou com os meus problemas nesta área, né? Eu vou ler e você vai entender. Que diz assim, capítulo 4, versículo 6 de 1 João. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Estão vendo aqui a diferença? Esse texto aqui é muito claro. Nós que estamos levando a palavra de Deus corretamente, quando encontra um filho de Deus que ainda não conheceu a palavra, ele vai imediatamente aceitar aquilo que você está falando. Mas para ele aceitar, existe um poder sobrenatural chamado o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que vai convencer ele que aquilo que eu estou falando é pura verdade. E o outro que não é de Deus também tem um outro espírito do erro, da mentira, que vai convencer ele que aquilo que você está falando não é verdade. Ele vai entender tudo errado. E aí você vai ter choque. Ele vai querer questionar você. Ele vai começar a bater boca com você. Vai querer convencer você ao contrário. Então, lembra do texto de Mateus 6? Capítulo 7, versículo 6? Então, se você seguir esse texto aqui, meus amigos, meus irmãos, você vai ter menos problema para evangelizar. E aí você vai ver aquele que é de Deus, aquele que não é. Porque quando as pessoas não é de Deus, ele vai ouvir o mundo. Por que que esses pregadores famosos têm milhares de pessoas que o ouvem, né? Nós temos um famoso aí, todo mundo bate palma para ele, todo mundo quer ouvir ele, vai nas televisões. Um pastor que faz muita graça, e Cláudio Duarte, falando o nome dele, todo mundo escuta ele.
Mas ele está nesse texto aqui, ó, do versículo 5. Eles são do mundo, por isso fala do mundo e o mundo os ouve. Mas eu quero ver um pregador verdadeiro. O pregador verdadeiro vai ser pouco ouvido. O mundo não vai aceitar, porque vai ter o espírito do erro, não sei, o verdadeiro, traduzindo para ele tudo errado. E ele não vai conseguir entender. Certa vez, numa igreja do interior, estava lá pregando verdades espirituais, dentro da palavra, se levantou lá o auxiliar de pastor, o presbítero. Não, porque não sei o quê, mostrando dentro da Bíblia. Ele não entendeu nada da palavra. Ele já desconfiava que ele não era de Deus. Estava lá, pregava, aquela voz de trovão, aquele barulhão em cima do púlpito, né? Mas quando veio a verdade, o espírito do erro fez ele entender tudo errado, e aí teve um debate acalorado. Eu ainda não tinha, eu tinha lido esse texto, mas não tinha aplicado ele na minha vida. Aí houve um debate, ficamos debatendo, entrou pessoas, sabe? Não foi muito bom, né? Mas agora eu aprendi isso aqui, eu não dou resposta mais, não fico debatendo. E se você, às vezes, vai evangelizar, você tem dificuldade para a pessoa entender, pare. Pare, porque o Espírito Santo não está agindo nele, mas, enfim, o espírito do erro, como está escrito aqui. Então, eu espero que tenha te ajudado, você que é um verdadeiro cristão, ou você que é servo de Deus, mas ainda não teve um encontro com a verdade. Se você for de Deus, você vai apoiar isso aqui. Mas se você não for, não tem nada a ver, não é isso. Igual aquele um que eu falei que é a igreja, ele não entendeu nada. Aí ele mandou texto, olha, temos que congregar. Lógico, eu acabei de falar no vídeo que quando nós nos reunirmos, nós formamos a igreja. Não, tem que ir para a igreja, reunir lá. Olha a diferença. A diferença é muito sutil. Mas por quê? Porque o espírito do erro está atuando na vida dele. Embora ele venha com a palavra, mas são falsos pregadores do evangelho, são falsos profetas, que não entendem a palavra de Deus. O negócio deles é comércio, dinheiro. Então, jamais vai chegar ao conhecimento. Vive aprendendo, sem, no entanto, chegar ao conhecimento. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, em nome de Jesus.